Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo descansado, porque nós tivemos 15 dias de férias. Então, quem conseguiu fazer todas as atividades e colocá-las em dias antes das férias, aproveitou bastante. Quem, ao contrário, ainda estava com atividades para poder recuperar, teve aí que dividir entre brincadeiras e atividades. Mas espero que todos estejam ok com suas atividades. Hoje vamos continuar nossas aulas na TV e com o gênero propaganda. Só que hoje a gente vai abordar a finalidade, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, beleza? E vem comigo, a gente está de estúdio novo hoje, para a gente começar com a nossa mensagem diária, que diz o que vocês estão vendo aí na telinha e eu vou ler, beleza? Somos educados por quê? Então, quais os motivos que nos levam a ser educados? Respeitamos as pessoas em qualquer lugar, esperamos a nossa vez de falar e brincar, somos amigos e compartilhamos nosso saber, nossa sala é limpa e arrumada, usamos as palavrinhas obrigada, com licença e por favor, cuidamos do nosso material escolar, no recreio brincamos sem magoar o colega, e atentem bem para isso, brincamos sem magoar o colega. Na hora livre lemos um livro, fazemos nossas tarefinhas, falamos baixinho e participamos nas aulas. Isso tudo nós não vamos fazer somente quando estivermos em nossas aulas presenciais, mas aí de casa você já pode fazer tudo isso e ser uma pessoa educada, tá bom? Agora a gente vai, com a nossa corujinha, fazer a nossa leitura do dia. Hora da leitura. Senta e ouve. Hoje eu trouxe para vocês a leitura do Esopo, O Menino e os Pregos. E você aí de casa sabe que o Esopo, em suas histórias, sempre traz um ensinamento. Então, vamos ver o que ele trouxe para a gente hoje? Era uma vez um garoto que era muito ruim. Certo dia, seu pai lhe deu um saco com pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a calma, que ele cravasse um prego na cerca atrás da casa. Já no primeiro dia, o garoto colocou 37 pregos na cerca. No dia seguinte, um pouco menos, e assim aconteceu nos dias posteriores, gradativamente. O garoto foi se dando conta de que era mais fácil controlar o seu gênio do que pregar pregos na cerca. E finalmente chegou o dia em que o menino não perdeu mais a calma nenhuma vez e disse ao seu pai que não tinha que pregar nenhum prego na cerca. Ele tinha conseguido finalmente controlar o seu mau temperamento. O seu pai, muito contente e satisfeito, sugeriu então que o seu filho, a cada dia que controlasse o seu temperamento, ele tirasse um prego da cerca. Com o passar dos dias, da semana, o garoto conseguiu e foi dizer ao seu pai que tinha tirado todos os pregos da cerca. Então, o pai deu a mão ao seu filho e o levou até a cerca atrás da casa e lhe disse: Veja, meu querido filho, você trabalhou duro para pregar e para tirar os pregos desta cerca. Mas olhe os buracos que ficaram na cerca. Perceba que jamais esta cerca será a mesma. E o pai continuou: o que quero dizer é que quando você fala ou faz coisas ruins, você deixa uma cicatriz, como esses buracos na cerca. Mesmo que você peça perdão, a ferida estará ali para sempre, seja física ou verbal. Valorize seus amigos, seus pais e toda a família, pois são as verdadeiras joias. As palavras do seu pai, assim como a experiência vivida com os pregos, fizeram com que o menino refletisse sobre as consequências do seu caráter. Moral da história: o respeito e o cuidado com o próximo devem sempre prevalecer. Então, não gaste o seu tempo magoando as pessoas para não deixar cicatrizes nela. É bem melhor que a vida siga sem mágoas e sem cicatrizes, tá bom? Agora vamos para o nosso gênero em foco. E, antes das férias, nós trabalhamos juntinhos aqui o gênero propaganda. Vamos relembrar o conceito? Leiam comigo. A propaganda é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas,
televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes nas ruas, no ônibus, no metrô, etc. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto, ideia ou serviço. Lembra que eu falei para vocês que ela geralmente vem de uma ideia, uma marca e, consequentemente, ela vem de um produto, tá, gente? Porque a gente tem as propagandas comerciais. Mas o que vocês têm que frisar hoje aqui é o objetivo da propaganda, a finalidade, que é o convencimento do consumidor. E nós vamos ver isso em diferentes propagandas. Mas antes, eu quero que vocês conheçam o texto na propaganda. Apresento a vocês aqui essa propaganda. É uma propaganda muito bonita de se ver. A gente sente vontade até de tomar café da manhã. E vocês, sentiram? Vamos ver. Aqui tem uma linguagem persuasiva, que é característica da propaganda. E ela quer o quê? Conquistar você através das palavras. Percebam que aqui nessa propaganda a gente tem a linguagem visual e a linguagem verbal. Que a verbal é o texto e a visual são as imagens. A imagem produz impacto visual para você que está vendo a propaganda. O texto expõe a ideia de um café da manhã saudável, o café da manhã que escolhemos juntos. Informação de um produto para o café da manhã. Qual o produto que está sendo informado aí? Você de casa consegue ver? O Nescau, o cereal, não é isso? Escolhemos juntos é um argumento para usar o produto no café da manhã. Vamos adiante? Vamos conhecer agora a propaganda no outdoor. Olha, eu trouxe para vocês esse outdoor aqui. Ele tem linguagem verbal e linguagem visual. Vamos ver? A linguagem visual é a imagem da mulher com o produto e a linguagem verbal é o texto. O caráter também é persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, de seduzir e convencer o público-alvo através da figura da mulher, de cabelos loiros, sedosos, reforçando com o texto. Ser bonita é questão de decisão. Só você decidir comprar o produto. Analisando a propaganda em revistas e jornais. Olha aqui. Aqui a gente tem a imagem de uma mulher grávida com fone de ouvido na barriga e um texto. Vamos ver aqui. A linguagem é verbal e visual, tá? Imagem e texto. O caráter é persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, seduzir e convencer o público-alvo. Esta propaganda usa a função poética atrelada ao texto e reforça a mensagem através da frase que define o que é ser mãe. O que é ser mãe? Sempre transmitindo o melhor que a vida tem, porque é isso que as mães fazem com os filhos. E divulga também a marca Globo FM 89.9 através do texto. Você não ouve, você sente. Tá bom? E temos ainda a propaganda na televisão. Vocês estão vendo aí na imagem da telinha de vocês, uma mulher na geladeira com um Danone grego e vários gregos ao redor desse Danone. E aqui o Danone com a marca dele e o texto nada se compara ao Danone grego, certo? A linguagem é visual e verbal, tem imagem e texto. O caráter também é persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, de seduzir e convencer o público através da imagem, para as mulheres se sentirem deusas gregas, certo? Agora vamos para a nossa atividade. E eu quero que vocês, que estão aí em casa, peguem o livro Apps. Enquanto vocês pegam o livro Apps e abrem na página 180, depois a gente vai para 181, eu vou falar mais um pouquinho dessa propaganda que a gente acabou de ver, que ela utiliza para persuadir para a mulher se sentir uma deusa grega, todos os gregos ali na frente dela, oferecendo Danone para ela. Essa é a intenção da propaganda, tá? Pegaram o livro, abriram na página 180, então vocês devem estar nessa página aqui. Bom, gente, essa propaganda, ela faz parte de uma campanha sobre mudança de atitude, uma campanha para fazer com que o público-alvo mude de atitude. Lembra que eu falei isso para vocês também antes das férias? Na nossa última aula, que a propaganda, ela quer que a pessoa compre a ideia e mude de atitude. Aqui a gente tem a linguagem verbal, que é o texto, e ele diz: economize água, a falta que ela faz não é brincadeira.
E para poder completar esse texto, não é brincadeira, a gente tem um barquinho. Aquele barquinho que a gente faz para brincar, colocando ele na água para ele flutuar. Mas cadê a água para ele flutuar? Não tem. Todo mundo está vendo aí que a terra está o quê? Seca, desidratada, sem água. E do ladinho do barquinho a gente tem o quê? O peixe, que está morto. Por que ele está morto? Porque ele não tem água. A água é que dá vida para o peixe, para ele poder respirar. E aqui o barquinho, como eu já falei para vocês, a terra seca também. Conseguiram perceber aí como ela denuncia as pessoas que não economizam água? E a gente já falou disso também em outras aulas. É importante economizar água, né? Então, vamos lá. Observe a imagem da propaganda e responda. Que impressão ela provoca em você? E aí, você que está em casa? Essa imagem provocou alegria ou tristeza em você? O que foi que ela provocou? Pensa um pouquinho aí. Para mim, eu vou colocar aqui para vocês o que ela provocou em mim. Bom, a cor escura e o ambiente desolador, retratado. Por que é desolador? Peixes mortos, terra seca, provocam o quê? Tristeza. Então, quem se depara com essa imagem sente tristeza, não tem como sentir alegria, né? E ela traz uma imagem grande e um pequeno texto escrito. Como eu já falei para vocês, é a linguagem verbal. O que mais chamou sua atenção nessa propaganda? Essa você responde aí de casa. As cores, os peixes, a terra, o barquinho de papel ou a parte escrita? E por quê? Por que chamou mais sua atenção? O que você pensou aí? Para mim, o que chamou mais atenção foi a terra seca, porque é muito ruim a gente ver uma terra seca, toda dilacerada ali, quebrada, porque está faltando água. E depois o peixe morto, né? Vamos para a próxima questão, para a primeira questão, aliás, da nossa tarefa de classe. A propaganda traz uma fotografia. Que lugar essa fotografia provavelmente retrata? Retrata uma casa? Um quintal? O que ela retrata? O que você aí de casa pensa que ela retrata? A gente tem todos os elementos de do fundo seco de um rio ou um lago. Fundo seco de um rio ou um lago. É esse lugar que a fotografia retrata. Por quê? Porque a gente tem o barco, mesmo sendo de brincadeira, simbolizando aí aquele que flutua e navega no rio, e o peixe que mora no rio e ele está morto. Então, esse rio ou um lago, ele secou tanto pela falta d'água que o peixe morreu, o barco deixou de flutuar e a terra ficou seca. Beleza? E o que você observou na imagem para dar sua resposta? Eu acabei de dizer, né? Os peixes que precisam de água para viver, o barquinho que precisa de água para flutuar e a terra seca e rachada pela falta de água, tá bom? Segunda questão, quais elementos na imagem são mais chocantes para você? Por quê? Bom, gente, essa resposta é uma resposta pessoal. O que é que te chocou mais? A finalidade da propaganda foi essa, de chocar mesmo o leitor e fazer com que, a partir desse choque, ele mude de atitude. Mas você aí de casa, escreve e manda para o professor ou professora, que eles vão avaliar, tá? Em sua opinião, de novo, qual foi a intenção de utilizar essa fotografia na propaganda? Qual foi a finalidade? Eu estou pedindo a sua opinião, mas eu vou colocar aqui a minha. Que é o quê? Chocar o leitor, deixá-lo impressionado ao ver a natureza deteriorada, destruída, morta, acabada. É convencer pela emoção. A gente sabe que a propaganda tem como finalidade o convencimento, mas ela convence de várias formas. Às vezes pela emoção, pela tristeza, pela alegria. Ela usou aqui a emoção no sentido de tristeza para convencer o leitor a mudar de atitude e não deixar que isso que está na imagem aconteça. Beleza? Agora vamos para mais questões, abordando a finalidade, abordando a habilidade de identificar a finalidade de textos em diferentes gêneros. E aqui a gente vai trabalhar no gênero propaganda, tá bom? Preparados? Então vamos lá. Observe a propaganda a seguir. Trouxe aí para a telinha de vocês essa propaganda, que eu tenho certeza que todo mundo olha primeiro para a bicicleta. A gente tem uma imagem, que é a linguagem visual, a bicicleta, e um homem andando, pedalando aí na bicicleta. E temos a linguagem verbal, que é o texto, que diz assim:
Nenhuma das máquinas já inventadas usa tão bem a energia humana como a bicicleta. Compre a sua. Compre a sua. Gaste energia e diminua a emissão de gases poluentes. Então, apesar de falar que gasta energia humana, que diminui a emissão de gases poluentes, a finalidade dessa propaganda é vender a bicicleta, é que você, público-alvo, compre a bicicleta. Vamos aqui para a questão. Segundo o texto, qual a finalidade da propaganda? Não poluir o meio ambiente? Não gastar combustível? Manter a energia humana? Vender a bicicleta? O que você de casa gritou? Embora essas 3 primeiras alternativas estejam lá na propaganda, a finalidade é vender a bicicleta. É isso que a propaganda quer. Compre a sua, vender a bicicleta. Beleza? Vamos agora para a próxima propaganda. É uma propaganda de um filme. O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes. Percebam que temos também a linguagem visual e a linguagem verbal. Ela anuncia aí que ele vai estar nos cinemas dia 9 de janeiro e a classificação é livre. Este texto serve para A. Anunciar a estreia de um filme. B. Divertir as crianças da escola. C. Criticar filmes de insetos. Ou D. Avisar que existem insetos. Bom, o filme diverte as crianças sim, mas não na escola. Cinema. Não é uma crítica a filmes de insetos, também não avisa que existem insetos. O que ele faz? Anuncia a estreia de um filme. Beleza? Uma propaganda de publicidade anunciando a estreia de um filme. Folha de São Paulo, 1º de abril, dia da mentira. Lá embaixo tem assim, ó, folha, nada além da verdade. Então, esse espaço vazio aí, por que esse espaço vazio? Deixa eu explicar para vocês. É a propaganda do jornal Folha de São Paulo. E o jornal Folha de São Paulo, segundo eles, não falam nada além da verdade. Bom, se eu não falo nada além da verdade, no dia da mentira eu fico quietinha, calada, não tem nenhuma publicação, porque eu não vou publicar mentiras. Então, qual a finalidade do anunciante ao deixar o espaço em branco? Mostrar que o jornal só fala a verdade. Portanto, no dia da mentira, não tem notícias. Gostaram? Vamos para a próxima. Coronavírus, prevenir é nosso dever. Sinal vermelho para a violência doméstica. E aí tem a imagem visual de um X na mão de uma mulher, certo? Vamos para o texto. No último dia 10 de junho, quarta-feira, foi lançada em todo o Brasil a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e incentiva as mulheres vítimas de violência doméstica a denunciarem agressões sofridas por meio de um código criado com o intuito de protegê-las. Uma das instituições apoiadoras da campanha é o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, CONDEG. Para que a vítima possa realizar a denúncia, é preciso apenas que a mulher mostre a letra X na palma da mão para que o atendente ou farmacêutico entenda que está diante de uma vítima que precisa de ajuda e acione a polícia, encaminhando a mulher para a rede de atendimento. Então, vamos para a nossa questão. O sinal vermelho na palma da mão é um texto não verbal. Qual a finalidade dele? Denunciar casos de Covid no Ceará. Olha como ele quer confundir vocês. Lá em cima, na propaganda, tem sobre Covid, mas não é essa a finalidade da propaganda. Pedir atendimento preferencial em farmácias do Ceará? Também não. Ninguém pede atendimento preferencial com um X na mão. Criar uma rede de farmácias especializadas em denúncias? Ou denunciar violência doméstica sem que o agressor perceba? É o que a gente tem lá no texto, não é? Letra D é a nossa resposta correta. Vamos para frente, aqui a gente tem a propaganda da geração SOS, faça parte dessa nova geração. Tem o Serginho Groisman, que é a nossa imagem. Você pode compor os cursos como quiser, escolha a sua profissão, aí tem um leque de cursos aí. Então, a propaganda está ofertando cursos, vendendo cursos, né? E tem todo um texto aí falando sobre os cursos que são bons, tem os endereços e tudo. Vamos ver qual é a nossa pergunta aqui. A finalidade desta propaganda é... A. Anunciar um show. Olha como ele confunde vocês. Tem o Serginho, fala de show.
O pessoal pode se confundir. Divulgar alguns cursos? Será que é a nossa resposta? Mostrar umas promoções? Bom, se vocês olharem para o cartaz, ele não está falando de promoções, né? Oferecer um emprego? Lá em cima ele fala, escolha sua profissão. Mas eles estão o quê? Divulgando alguns cursos. Não são empregos ainda. São cursos, através dele você pode ter emprego, certo? Aqui a gente tem uma propaganda da Turma da Mônica. É uma promoção, né? Pinte com a turma, compre 3 produtos da Turma da Mônica, Perdigão, e ganhe um arte-copo mais giz de cera para colorir e se divertir. Procure sua promotora nesta loja. Percebam que não é uma propaganda de gibis, embora seja a Turma da Mônica. Estou falando isso porque aqui diz assim na questão: essa propaganda da marca Perdigão tem o objetivo de A. Ensinar as crianças a pintar? Não. Ela tem o objetivo de vender o produto e fazer com que as crianças se divirtam ao mesmo tempo. Vender gibis, lembra que eu falei dos gibis? Apesar de ser Turma da Mônica e a gente associa a gibis, não estamos vendendo gibis. Distribuir giz de cera gratuitamente? Ou vender produtos da Turma da Mônica Perdigão? Ninguém vai distribuir gratuitamente giz de cera em uma loja. O que eles fazem? Você compra e comprando você ganha, tá? Mas a intenção é vender os produtos. E aí ganha um bônus se você comprar o produto que eles estão querendo vender, tá? Quem pesca na Piracema é traíra. Olha só, vocês sabem que Piracema é uma época em que os peixes se reproduzem. Então, eles estão dizendo aí, utilizam o nome de um peixe para dizer que quem pesca nessa época está traindo a natureza, certo? Então, vamos lá. A finalidade da propaganda social é uma propaganda social, e qual a finalidade dela? Conscientizar a população que nessa época os peixes pescam outros peixes? Não. Não existe peixe que pesca outro peixe. Conscientizar a população que devem pescar nessa época do ano com mais intensidade? Também não. Não devemos pescar. Conscientizar a população quanto ao desrespeito pelo tempo estipulado para a ocorrência da piracema nas bacias hidrográficas? De respeito, não, tá? Conscientizar a população quanto ao respeito pelo tempo estipulado para a ocorrência da piracema nas bacias hidrográficas? Exatamente isso aí, tem que respeitar esse tempo. E o meu tempo ali, eu não estou conseguindo ver o meu tempo. Vamos lá. Fique tranquila, seu filho está na TV Cultura. A TV que faz bem. Então, essa propaganda aqui, ela quer mostrar para as mães que é legal elas colocarem os filhos para assistir TV Cultura. E é muito legal mesmo, que eu assisti durante muito tempo. Porque é uma TV que se dedica exclusivamente às crianças. Inclusive, não coloca propaganda de consumo, para as crianças não ficarem pensando o tempo todo em consumir, tá? Essa propaganda visa A. Convencer as mães que o canal de televisão não é adequado aos seus filhos. Convencer as mães que o canal de televisão é inadequado aos seus filhos. Convencer as mães que o canal de televisão é somente para os adultos. Ou convencer as mães de que o canal de televisão é adequado para seus filhos. Foi o que eu falei para vocês, a TV que faz bem. Então, esse canal de televisão, ele é o quê? Adequado a seus filhos. Ele não vai fazer com que seus filhos se tornem meros consumidores e vai apresentar cultura para os seus filhos. A nossa resposta correta é a letra D, beleza? Então, vamos lá. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Olha só, esse calçado aí, ele está o quê? Bem sujo, vocês estão vendo. E todo mundo entende o que é refugiado, né? O que são refugiados? São aquelas pessoas que estão fugindo de alguma coisa e vão se abrigar em outro lugar, tá? Vamos ver aí, é uma propaganda da Prefeitura de São Paulo, vamos ver qual é a nossa questão em relação a essa propaganda. A finalidade da propaganda é... Qual a finalidade dessa propaganda? Vamos ver? A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Criticar. Será que a gente critica para a própria pessoa que está passando por aquela situação, a situação que ela está vivendo? B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, porque tem aí os tênis que estão assim bem gastos. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Ou refletir sobre a necessidade de adesão à causa dos refugiados. O que vocês acham aí de casa? Vocês acham que a gente tem que incentivar doações? É isso que a propaganda está fazendo? Ela está falando de doações aqui?
A gente não está vendo nada sobre doações. A gente está vendo sapatos gastos, bem gastos, e pedindo para calçar esses sapatos. Quando eu peço para você calçar sapatos comigo e dar o primeiro passo para entender a situação, eu estou o quê? Eu estou te convidando a aderir a essa causa. Lembram que eu falei que a propaganda, ela vende ideias também e quer que você compre a ideia mudando de atitude? Então, o que vocês acham aí? A, B, C ou D? O que vocês marcaram? Bom, quem marcou a letra D acertou. Essa propaganda, ela quer te levar a refletir sobre a necessidade de adesão à causa dos refugiados. É muito importante que você, para essa propaganda, tenha essa adesão, tá? E agora, eu quero terminar essa aula lendo esse texto da Isabel Parolin para vocês. A escola é uma grande parceira da família, ou a família é a grande parceira da escola? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Tanto faz a ordem em que se coloque, pois o mais importante é que ambas cumpram com o seu papel educador. Porque nós, escola e família, estamos aqui em uma via de mão dupla, que a gente vai trocando, a gente vai conversando para a gente conseguir atingir nosso objetivo. Então, para isso, você, mamãe, papai e os nossos alunos, fiquem bastante ligados, respondam todas as atividades, até mesmo porque vocês sabem que agora tem um tempo para vocês responderem. As atividades não ficam disponíveis aí o ano inteiro, como no ano passado, tá? Vocês têm um tempo e quem não responde dentro desse tempo perdeu e perde muitas outras coisas e o mais importante, o aprendizado. Deixo aqui vocês agora com o nosso professor JJ, que vai continuar esse gênero com vocês e a gente se vê de novo segunda-feira. Beijo, tchau, tchau.